Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Estamos aí no livro de Ezequiel e tem sido precioso, né? Aquilo que o Senhor tem permitido a gente viver. Espero que ao seu coração também esteja sendo precioso aquilo que Deus está compartilhando, aquilo que Deus está falando, né? Afinal de contas, tudo isso foi deixado, escrito, inspirado, governado, direcionado por Deus, para que a gente hoje pudesse ver a essência dele, ver quem ele é, conhecer ele de verdade. Não simplesmente quem a gente quer que ele seja, mas quem ele realmente é e é quem a gente precisa amar e desejar todos os dias, né? Então vamos dar sequência à nossa leitura, né, de Ezequiel. E já peço a você, já deixa aí seu papel, sua caneta, seus lápis, o que você usar para marcar, talvez sua Bíblia, talvez no papel, para que o Senhor falando com você, você possa não perder aquilo que Ele falar. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, pela oportunidade que nós temos tido, Senhor, de desfrutar de quem Tu és, desfrutar das Tuas verdades. Pai, continua falando ao nosso coração, abre o nosso entendimento, Deus, salte os nossos olhos, aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Ezequiel capítulo 33. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra. Ezequiel 33, tá, gente? Porque agora a gente leu até o 7, né? E aí a gente agora vai pular para o 33, mas logo após a gente vai voltar, tá ok? Essa palavra veio do Senhor, veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sua sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça as minhas palavras e advertências, e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie de seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do Senhor, o soberano, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão dos justos não o livrará. Se ele se voltar para a desobediência e a maldade do ímpio não o fará, não, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça, se eu garantir ao justo
que ele irá viver, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele não se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer o mal, é certo que viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles que não é justo, se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. Se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Ezequiel, capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente e nem enfeixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando forem dispersas, elas se tornarão comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida, e todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvem e de trevas. Eu as farei sair de outras nações e as reunirei, trazendo-as de outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e aos altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que estiverem feridas e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre um carneiro e bode. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beber água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se
daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor, a eles vejam, a eles vejam, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e magras, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres, até expulsá-las. Eu, eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e a outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre dos animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu os abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria, farei descer chuva. Haverá chuvas de bênção, árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizam. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, não o meu povo, palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus, palavra do soberano, o Senhor. Que lindo, né? Ezequiel capítulo 8. No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser uma cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que esta. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá. Desenhadas por todas as paredes. Vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estava sentada a autoridade da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes.
Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. E lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamos. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e o rosto voltado para o oriente. Estava-se prostrado na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto da raiz. Por isso, com ira eu os trarei. Não olharei com piedade para eles, nem o pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Ezequiel, capítulo 9. Então o ouvi clamar em alta voz: Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com a sua arma na mão. Eu vi 6 homens que vinham da porta superior, que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Cada um com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever na cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo escrevente à cintura, e lhe disse: Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: Sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém com que tenha o sinal. Comece pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhe disse: Contamine o templo e encha de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: soberano Senhor, vai destruir todos os remanescentes de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém. Ele me respondeu: A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: O Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. E então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente, à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: Fiz o que me ordenaste. Ezequiel, capítulo 10. Olhei e vi algo semelhante e há um trono de safira sobre a abóbada que estava acima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá entre as rodas por baixo dos querubins. Encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo. Quando o homem entrou e a nuvem encheu o pátio interno, então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo do meio das rodas e do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou na mão dos homens vestidos de linho, do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma
ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais. A cada um parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam. Enquanto os querubins se moviam, elas os seguiam em qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheias de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi as que chamavam giratórias. Uma dos querubins tinha 4 rostos. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. E eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas do lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o Espírito do Senhor, dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e debaixo das suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito me ergueu e me levou pela porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em quem vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela. Mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Pela palavra do soberano, o Senhor. Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram nos padrões da nação ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos,
e toda a nação de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. E a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e os devolverei à terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito, a palavra do soberano, Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste de dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo que o Senhor tinha mostrado. Amém? Que incrível, né? Ezequiel é incrível. Eu amo o livro de Ezequiel, as suas visões, as suas profecias, a forma que Deus trata o povo, é tudo muito perfeito, tudo muito lindo, né? Então, às vezes pode parecer assustador, né? Mas é muito, muito lindo aquilo que o Senhor declara através da vida do profeta Ezequiel, né? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até amanhã.